Olá, amigas e amigos da Eterna Aprendiz. Nós estamos hoje numa edição especial da série Diálogos, pegando o gancho numa série de datas importantes neste mês de maio, e todas elas numa segunda-feira, né? O dia 3, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o dia 17, que é o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, e o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então eu recebo aqui hoje uma parceira, uma colega de profissão já há um bom tempo, uma colega de diálogos, que é a Piedra Magnani, né, idealizadora, né, coordenadora do projeto Eterna Aprendiz, e nós vamos tratar de uma série de questões relacionadas a essas três datas, né, como que elas se concentraram todas no mês de maio, né, e num momento em que a gente tem aí não só a questão da imprensa, mas também a questão das comunicações bastante implicadas por uma série de movimentos, esses já previamente conhecidos, né, antes da pandemia, e a urgência deles agora numa situação pandêmica e, nossa, e de futuro, né, pós-pandêmica, né? Então eu já vou começar a conversa com a Piedra. A gente vai fazer um esquema de bate-bola, um esquema de conversações, mas já começando nesse ponto, assim, a diferença e a confusão que é usualmente feita entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Lembrando que nós temos esse dispositivo na Constituição, né, e que é a nossa Constituição mais longeva na República, a Constituição de 88, né? E vamos começar por esse aspecto, né? O que é a liberdade de expressão? O que é a liberdade de imprensa, Piedra? Então, a liberdade de expressão, ela nasce, né, nesse cenário aí das democracias, da importância para o funcionamento das sociedades, das pessoas terem a garantia de direitos, e dentre esses direitos, o direito da livre expressão dos seus pensamentos, das suas ideias, porque essa é exatamente a dinâmica, o motor, né, de um funcionamento de uma sociedade democrática que precisa criar consensos, mas precisa também lidar com as diversidades de opiniões. Então, é muito importante a nossa, né, Constituição, que está aí até hoje, ela tem um papel fundamental nessa garantia desses direitos, pelo menos do ponto de vista, né, da Constituição mesmo, ainda mesmo que não esteja regulamentado, né, a gente sabe que boa parte desses artigos que dizem respeito à liberdade de expressão e até como as comunicações precisam ainda avançar em termos de leis específicas, e até, né, daqui a pouco falando de liberdade de imprensa, isso fica até mais claro. E sim, outra coisa é, quando nesse cenário da industrialização das sociedades, da criação de tecnologias, vão surgindo os chamados meios de comunicação de massa, que passam a exercer esse papel importante da comunicação social, mas que se constituem enquanto empresas, que passam a ter, inclusive, interesses privados, interesses econômicos, políticos de toda a ordem. E aí, então, esse poder simbólico, esse poder da comunicação que esses veículos constituem, né, cada vez mais nas nossas sociedades, pós-industrialização, depois todos esses processos, né, que a gente vem vivendo no século XX, XXI, faz com que eles assumam um papel de centralidade no debate político, na criação de consensos, e, portanto, né, falar de liberdade de imprensa implica em falar também, em entender qual que é a dinâmica dessas empresas, dessas instituições que estão por trás dos meios de comunicação, e numa sociedade democrática, criar regras, mesmo que mínimas, para regulamentar este mercado de comunicação. Então, o que a gente vê no Brasil, Reinaldo, é que, historicamente, a gente nunca teve um avanço dessa organização do mercado de comunicação. Então, ele foi surgindo, ganhando cada vez mais poder, vamos dizer assim, o chamado quarto poder, né? De ditar regras, inclusive, no mundo da política e todas as outras facetas da vida. E pouco se regulamentou. A gente tem aí o histórico de uma lei de imprensa que foi constituída na época do governo militar, né? Um período de censura, que inclusive tinham vários artigos que regulamentavam essa censura, que demorou muitos anos pós, né, fim do regime militar, para também ser revogada. Ela conseguiu ser revogada, mas até hoje a gente não tem
um novo, né, artigo para regulamentar essa questão do papel da imprensa e das mídias no geral. No Você final, está falando no da início, lei... da lei de imprensa A lei de mesmo, imprensa, né? a lei Que é da 5.250, Isso, aquela 67. que durou aí até século XXI, mesmo pós, né, fechamento aí do período militar. Então, demorou um tempo para que a sociedade civil se mobilizasse para conseguir que ela fosse revogada, mas a gente não tem ainda um substituto. E qual que é um dos principais motivos que eu enxergo de não termos avançado nesse sentido? Nós temos um trauma da censura, né? Nosso país sofreu demais nesse período do governo militar, exatamente com esse ponto crucial do direito à liberdade de expressão. E então essa confusão foi meio propositalmente feita e estendida até hoje, até os dias de hoje, de que seria a mesma coisa. Então, se a gente está propondo uma lei que regulamente a liberdade de imprensa, é como se a gente estivesse apoiando o retorno da censura, o que é uma falácia. Os países, né, que têm democracias mais avançadas, a gente viu o exemplo da Argentina, nossa vizinha, que tentou avançar nesse sentido e enfrentou, né, um caos de disputas políticas em função dessa tentativa, que no Brasil avançou um pouquinho, né, em décadas atrás, mas a gente não enfrentou, né, de peito aberto, de frente a esse debate público, né, que devesse, de alguma maneira, abrir audiências, uma série de envolver várias, né, instâncias da sociedade para chegar a uma lei consensual que regulamente o mercado. Então, não estamos falando de censura de conteúdos e nem de censura pós-produção desses conteúdos que estejam prontos, que você vai, né, impedir de serem veiculados. Estamos falando de como que esse mercado vai ser organizado. Para quê? Para que a gente garanta a diversidade de opinião, para que a gente garanta a democratização dos meios, o direito à comunicação que está na Constituição. Então, quando a gente fala em direitos, temos vários direitos dos sujeitos, né, dos cidadãos, vamos dizer assim, que precisam, primeiro, do papel do exercício da mídia nas sociedades que a gente vive para a democracia acontecer, mas, em segundo lugar, tão importante quanto, que essa mídia também esteja com seu código de defesa do consumidor, que seria o código de defesa do receptor da mídia. Fazendo uma analogia, né, com o avanço que a gente foi tendo aí no campo do consumo, falta no campo da comunicação, que é o consumo da informação e do entretenimento e tal, também um código de defesa do receptor, que vai dizer assim, olha, a gente precisa garantir conteúdo regional na mídia, né, na TV aberta, na internet, a gente precisa garantir que as notícias tenham, né, os vários lados dos fatos, não representem sempre essa hegemonia que a gente vê, sempre um discurso hegemônico, não, homogêneo, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido. E por que não avançamos até hoje? Porque a nossa mídia é concentrada, grandes oligopólios familiares, né, que estão sempre levando a opinião pública a apoiar qualquer tentativa, né, de regulamentação como algo negativo. Então, a sociedade acaba respaldando essas críticas e não avança isso dentro do Congresso como deveriam, os vários projetos que a gente já tentou tramitar aí nas últimas décadas, né, por alguns poucos políticos que não estão envolvidos com esses oligopólios de mídia e têm efetivamente o desejo de avançar, né, e tornar a nossa sociedade uma sociedade mais preparada para viver os desafios da democracia no século XXI, que dependem, né, dos meios digitais, mais do que nunca. Sim, é curioso você chegar nesse ponto, porque assim, quando a gente observa alguns observatórios que já existem de monitoramento da mídia, como por exemplo, nós não falamos disso previamente, mas por exemplo, o Atlas da Notícia. Sim. Ele revela, né, num amplo mapa, não só as disparidades da Constituição dos mais de 5 mil municípios que esse país tem, acho que é 5.570, né? E em cada região desse país, os municípios se desenvolveram de uma forma, inclusive na sua extensão, né, do seu espaço geográfico, né, e da região onde está. Né? Então você tem alguns lugares chamados vazios, mas eles criam um diagnóstico daquelas regiões consideradas desertos de informação, ou seja, aquelas regiões que não recebem
informação local, né? Não tem meios de informação local. Eu hoje vivo em Uberlândia, que é uma dessas cidades, consideradas cidades polo, onde se produz informação que circula nas cidades do entorno, que é Uberlândia, Uberaba e as demais cidades aqui do Triângulo, que gravitam no entorno dessas grandes cidades, assim, dessas duas grandes cidades, né? E esse fenômeno de fechamentos de jornais locais, né? Isso acaba chegando num determinado lugar, que é esse ponto que eu quero chegar com você, que é o fenômeno da concentração. Né? Dessa concentração sem limites. Assim. Porque quando a gente para estudar a história do Brasil, a história da imprensa no Brasil, a gente acaba cruzando, se deparando com essas... No meu trabalho eu chamo de matrizes culturais, né? Essas determinações históricas que acabam moldando a maneira como nós fazemos política, ou acaba constituindo a nossa cultura política. Assim. Então a gente acaba caindo, por exemplo, na matriz da concentração. Que é muito semelhante à concentração de terra. A gente também demorou a ter um dispositivo legal que regulasse terra. Acho que da colônia até o século XIX, acho que a primeira lei foi em 1830. Então você tem ali uma falta de um ordenamento que regularize a situação. E o nosso cenário de concentração, segundo o Repórteres Sem Fronteiras, é um dos piores. É um dos piores. Assim. O cenário do Brasil é um dos piores. Como você falou, oligopólios, né? Empresas, né? Concessões na mão de grupo pequeno de famílias, famílias que expandem seus tentáculos, né? Além de capital, né? Para a política, e que acabam também estendendo seu tentáculo para campo religioso, notadamente neopentecostal. Né? E toda a programação dirigida por uma determinada linha de abordagem, do noticiário, de dramaturgia, de entretenimento, dentro dessa conformação, assim. Que análise você faz, Pedro, eu sempre quis conversar isso com você, assim, desse fenômeno da concentração e o impacto que isso tem na diversidade do conteúdo que a gente tem disponível nessa que é a grande TV de massa, os veículos de comunicação de massa. Porque na internet você encontra. E ali uma série de experimentações. Né? Mesmo que não chegue para a maioria dos internautas, vamos dizer assim, que esteja mais escondido, exatamente. Que você tem que procurar, mas está lá, né? Mas está lá. Aí depende da capilaridade. Né? Claro que então, você tem iniciativas TV Democracia, Brasil de Fato, 257, enfim, uma série, tanto em campo progressista como em campo de direita, aí não importa. Você encontra. Né? Mas que avaliação é essa que você pode fazer da concentração e o seu impacto na diversidade de conteúdo que chega às massas? Então, na verdade, o Rogério Cristofoletti, que também é um pesquisador que está há muito tempo nesse campo das críticas de mídia, há muitos anos ele fez um texto assim, ficou famoso, são os 10 impasses da mídia brasileira. Ele fala exatamente desses fatores aí. Então, ele fala da concentração e dos oligopólios. Então, o que significa isso bem rapidamente, né? 5, 6 famílias que concentraram no Brasil, né, a maioria dos grandes veículos de TV aberta, de rádio, de jornal impresso, de revista, depois também os portais de notícias, né? Então, são esses grandes grupos que são familiares, que vão passando essas concessões, né, ficando dentro da própria família, e isso não volta nunca, já que a concessão é pública, isso deveria retornar para que, né, nós, enquanto opinião pública, pudéssemos discutir e redistribuir, por exemplo, essas concessões. Isso não acontece porque esses grupos são familiares e eles estão ali concentrando a maior parte da nossa mídia. Fala de propriedade cruzada, né, que também é algo que está proibido na nossa legislação, mas não há fiscalização, né, não tem uma coisa tão regulamentada. Aí, mais uma vez, a necessidade que eu falo da regulamentação da mídia, talvez não num momento como esse que a gente está vivendo, que isso é, de certa forma, perigoso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas, assim, historicamente, a gente sempre precisou avançar nessa discussão, que é garantir um pouco dessa diversidade. Então, se um grupo já atua num determinado campo, né, midiático, que a gente tenha restrições para que ele atue em grandes grupos em outras mídias também, que é a ideia da propriedade cruzada, que é proibida por lei, mas não é fiscalizada. Tem o coronelismo eletrônico, né? O que é esse coronelismo eletrônico? Os políticos perceberam que a mídia tem mais poder do que o poder político, vamos dizer assim.
Então, queremos a mídia para garantir o nosso poder político. E aí os políticos começaram a grande farra da distribuição de canais, que foi no governo do ACM, na época do Sarney, distribuiu as concessões para os grandes, para os canais de TV que a gente tem hoje, para os políticos. Então, não é à toa que a gente tem no norte, no nordeste do Brasil, né, os canais da Rede Globo, as grandes emissoras nas mãos desses políticos, né, Jader Barbalho, família Sarney, por aí vai, né, família Collor, etc., porque foi nesse momento, no final da década de 80, quando teve essa distribuição de canais de alcance estadual, inclusive, e ainda depois desse momento, né, a gente continuou tendo, né, o tempo todo o Congresso legislando em causa própria nesse sentido, usando como barganha política essa concessão para os seus correligionários, para os seus colegas, né, de partido e assim por diante. Então, é o chamado coronelismo eletrônico. Eu estou segurando aqui a mídia e durante a eleição eu consigo, então, garantir que a opinião pública esteja a meu favor enquanto candidato. A lógica é mais ou menos essa, ou que esteja a favor do que eu quiser, né? Uhum. Depois a gente tem também a lei de imprensa caduca, que eu já comentei, que é essa lei que precisa ser substituída de uma nova regulamentação. Aí ele vai listando várias outras coisas, a falta de transparência da mídia, que fora do Brasil a gente tem uma política, um hábito, né, das empresas, toda empresa, prestar comunicação, prestar, né, esclarecimentos, abrir seus dados, suas informações, portais de transparência, que no Brasil até existe, mas é chacota pura, né, na verdade. Cada vez menos poder político e a própria mídia está disposta a fazer esse tipo de, né, de atitude aí, de abrir, de fazer a sua transparência de todos os processos e, inclusive, as questões financeiras, né, que é muito importante. E aí ele lista também como o próprio consumidor, né, o telespectador, ou seja, o internauta, tem pouco hábito de fazer crítica de mídia, que isso ajudaria também bastante, se a gente exercesse mais esse lugar, né, e vários outros, são 10, ele lista lá 10, eu não vou falar todos, mas em linhas gerais, o que eu quero dizer? Isso não é uma coisa de hoje, não é uma coisa dos últimos anos, é algo que se arrasta ao longo das décadas, né, vamos pensar lá desde a década de 70, para cá as coisas foram se intensificando nesse sentido. Mas aí, na virada do século, a gente vê esse processo da globalização tornando a concentração e todas essas características que eu falei mais intensificadas. Então, agora a concentração também está ali relacionada às holdings internacionais de comunicação. As agências de publicidade brasileiras foram compradas por grandes holdings de comunicação que atuam no entretenimento, na informação, na produção ficcional. São grandes grupos, como a gente pode falar, né, do próprio Google, Disney, e por aí vai. Então, de alguma forma, alguns grupos brasileiros, seja no campo da imprensa, da produção de entretenimento e assim por diante, também se associaram a esses grandes grupos de concentração mundial, que não se submetem a regras, porque eles são transversais aos países e ganham um poder muito maior. Então, aí a gente vai reconhecendo que as coisas vão só ficando mais complicadas. Mas nesse cenário surge a internet, que no primeiro momento parece o lugar da garantia da anarquia, da falta de hierarquias, mas a gente sabe que não é bem assim, que também a internet, né, já está ali com a presença dos grandes grupos, que tem muito mais poder de alcance, de atuação, e surge também aí nesse momento das mídias digitais, né, das redes sociais, a questão das fake news, que trazem um grande complicador para isso tudo, né? Então agora falar de liberdade de imprensa e liberdade de expressão traz à tona, por exemplo, toda a polêmica que o Felipe Neto levantou, né, no último mês aí, em relação até que ponto a liberdade de imprensa deve ser preservada, e a liberdade de expressão, muito mais, né, mas até que ponto também isso vai impulsionar que as fake news continuem correndo soltas por aí, né? Tá vendo a necessidade de uma regulamentação? Pois é. Mas, só para fechar assim esse raciocínio da regulamentação, eu sempre defendi que para a gente ter uma verdadeira liberdade de expressão na nossa sociedade brasileira, a gente precisava de uma lei geral de comunicações. Mas eu não me arriscaria nos dias de hoje dizer que é o momento de encarar esse desafio. Por quê? Por que você não diria isso? Porque a gente vive um governo conservador, né? Muito fascista em muitas questões, e com relação à comunicação, ele se apropriou desse discurso
progressista dos críticos, né, desses que estão defendendo aí o avanço das democracias, o avanço da diversidade de opinião, que você me fez essa pergunta, eu acabei não falando, né? Quanto mais concentração, quanto mais propriedade cruzada, quanto mais coronelismo eletrônico, quanto mais as religiões também estão à frente dos veículos, menos garantia de diversidade, portanto, a democracia perde muito com isso, né? Então, a gente sabe que a dinâmica, o motor da nossa, né, funcionamento das nossas sociedades atuais dependem dessa visibilidade ampliada que a mídia, de uma forma geral, seus várias, né, plataformas, é capaz de dar para o debate público acontecer. Mas esse debate público, para acontecer, precisa ter uma lei que vai garantir que a diversidade realmente seja garantida, preservada, né? E aí, então, não é só a liberdade de expressão dos indivíduos ali pontualmente, porque eles têm um poder de um alcance muito pequeno na rede. É essa diversidade também dentro da mídia, dos veículos, né, dos grandes veículos. Mas eu não defendo isso hoje, porque se a gente tem um governo que se apropriou desse discurso da crítica aos grandes veículos, a gente sabe disso, mas com propósitos conservadores, a chance de ser o oposto do que a gente sempre defendeu é muito grande, de repente criar uma lei para realmente voltar com censura, para realmente acabar com a liberdade de expressão mínima que a gente precisa para continuar sendo uma democracia. E a gente, na verdade, tem um retrocesso gigante ao invés de ter um avanço, né? Então, é muito complicado, neste momento que a gente está, pensar em encarar uma tramitação, por exemplo, de um projeto de lei geral das comunicações, porque a gente tem aí um cenário, né, um congresso cheio de interesses de que essa mídia seja cada vez mais cerceada, com todos os problemas que a gente já identifica que existem, né? Uhum. Então é complexo. Não, você tem razão, porque a chance de recrudescimento do mecanismo de controle é muito forte. Com esse cenário, né? Então, assim, pode ser que a iniciativa que é boa se reverta em algo que é muito mais severo, dando aí para a gente um atraso no ordenamento jurídico que a gente já viveu. Exatamente, que a gente já tem experiência. Que a gente já tem experiência disso. Agora, é curioso, né? Porque nós temos na própria Constituição, né, dispositivos que prevêem controle, né, controle dos meios, assim. Fala-se do controle social, do controle administrativo, judicial e de uma autorregulação, que acho que isso é que as empresas... Foi o que se valeu a publicidade para fazer o seu conselho de autorregulamentação publicitária, né? Sim. Mas me parece que todos vão transitar perto ali daqueles artigos 220, 224, 225. Das comunicações. O artigo 5 das comunicações. Então, enfim, gravita ali naquele cenário. Agora, ok, a gente está falando aqui de dispositivos que são constitucionais, né? Mas eles atentam para um lugar que não necessariamente a gente costuma ter presente nas escolas de comunicação, nas escolas de jornalismo. Especificamente, nós somos 2 jornalistas aqui, né? Que é uma necessidade, você já falou dela, de uma análise crítica de mídia. E nós temos alguns canais, alguns lugares na internet que se dispõem a esse tipo de atividade. Né? Analisam editoriais, analisam telejornais, analisam primeira página de jornais, ou até mesmo verbos que são usados, ou formas para designar pessoas, ou políticos, ou agentes, enfim. Né? Diferentes estratégias possíveis para... Tem alguém que quer fazer uma participação especial, mas eu vou descer ela, porque senão ela vai atrapalhar a gente. Tá gostando. Ela não vai deixar a gente trabalhar. Ela não vai deixar. Mas é dessa necessidade, assim. Como que a gente consegue estabelecer crítica e análise de mídia nas escolas? Ou talvez essa seja uma discussão até mais ampla. Deveríamos ter análise crítica de mídia até na própria imprensa ou na televisão, enfim. Mas a necessidade, isso é mais do que uma disciplina, mas uma necessidade de uma atividade como esta, de análise e crítica. Qual é a sua avaliação nesse ponto? Então, já houve na década de 70 uma tentativa de se criar uma disciplina de leitura crítica dos meios, né? Alguns movimentos nesse sentido dentro
do ambiente das escolas, como, né, disciplina curricular, essas coisas vão e voltam, mas eu acho que nos dias de hoje a gente tem um potencial até muito maior, óbvio que atuar nas escolas é importante, mas de trazer para o debate público essa discussão de que a mídia não é um espelho da realidade, sobretudo a imprensa, a partir do momento que as pessoas enxergarem, né, que o que a imprensa leva, né, de notícias, informações, ela tem todo um aparato ideológico natural, porque, né, vamos pensar no papel de um jornalista, pensando individualmente. Ele vai cobrir um fato, mas ele olha para aquele fato de acordo com o seu arcabouço de valores, de informações, e vai reconstruir o fato a partir da sua própria história, da sua bagagem cultural. Isso acontece com os veículos. Então, cada veículo tem uma tendência, tem uma linha que segue, e muitas vezes isso não é dito. Até hoje a gente vê propagandas dos veículos, grandes veículos de comunicação no Brasil, os grandes jornais, falando em imparcialidade, em objetividade, ainda se defendendo, se auto-vangloriando como se fossem imparciais, quando a gente sabe que isso é impossível. Existe a necessidade dos veículos buscarem a todo tempo uma imparcialidade a partir exatamente da busca das várias versões. É por isso que a gente ouve várias fontes de vários lugares, para garantir uma multiplicidade de olhares. Então, não é o olhar só de um jornalista, né? Não deveria ser. Olhar de pessoas que enxergaram o fato de diferentes ângulos, tem que estar ali na notícia. Mas na prática... contraditório. Exatamente, principalmente o contraditório, mas a gente vê que na prática isso não acontece sempre, né? Não vamos generalizar, mas o principal, a população não enxerga a mídia como um agente que se posiciona, que coloca ali suas visões, seus valores, suas opiniões, e que é uma instituição, inclusive social, que está ligada a interesses políticos, econômicos, religiosos, simbólicos e assim por diante. Qualquer veículo tem suas vinculações, né, ideológicas, vamos dizer assim, e de valores. E isso tem que estar mais escancarado, né? No Brasil, até hoje, a nossa mídia não avançou nisso, ela continua querendo pintar esse papel de imparcialidade. E, por outro lado, a população ainda não entrou tanto nesse debate, mas já avançou. Vamos pensar que eu citei o caso aí do Felipe Neto, que também entrou em um debate, né, dessa caça às bruxas que o governo Bolsonaro resolveu fazer a qualquer um que faça críticas nas redes sociais ao governo, né, que é exatamente um atentado à liberdade de expressão, como a gente bem sabe, e aí gerou todo um movimento. Olha a importância do Felipe Neto, que é uma figura com um alcance tão grande, passar a fazer crítica de mídia. É o que ele começou a fazer. Ele fez crítica política, mas de alguma forma ele trouxe o debate da liberdade de expressão, trouxe a discussão da liberdade de imprensa, de até onde a internet vai permitir, né, essa liberdade de expressão, quando você ofende alguém, quando você, então, né, vai caluniar, injuriar, e você não tem direito a essa liberdade de expressão. Mas se você, né, está dentro do seu arcabouço ali de valores, e você tem direito de expressar sua opinião sem prejudicar o outro, né? Sem criar ali. Então, olha, é um limite muito tênue nos dias de hoje que ele trouxe à tona, pelo menos para que as pessoas pensem, reflitam, debatam entre si, né? É importante que cada vez mais iniciativas, como as que você citou aí, Coletivo Intervozes, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a gente tem inúmeros exemplos, né, da própria sociedade civil organizada de trazer esse debate à tona, porque aí quando a população começar a fiscalizar mais, começar a não gostar e aceitar qualquer coisa, isso até em termos de opções de entretenimento também, não estamos falando só de notícias, a mídia vai sendo pressionada, que é a ideia do controle social. O controle social só vai acontecer quando a gente mudar de atitude, de comportamento de consumo frente aos meios de comunicação, que é onde vai doer no bolso, né, de alguma forma. Ou quando a gente tiver leis e a fiscalização para o cumprimento dessas leis, que é um outro mecanismo macro, né, que vem aí do Estado. É curioso, né, porque quando chega nesses mecanismos, principalmente dos mecanismos de fiscalização, é ali que a máquina emperra, é ali que a engrenagem agarra, né, engasga. Porque estabelecer dispositivos, tal, mas sem estabelecer um método ou um mecanismo de fiscalização, é praticamente dar a garantia de falência daquela lei, porque quem é que vai fiscalizar, quem é que vai punir, quem é que vai chegar aqui até nós para saber que estamos fazendo alguma coisa errada.
a nossa Constituição proíbe, né, que políticos estejam associados a meios de comunicação. Sim. Existe a lei, mas não existe nenhum tipo de fiscalização ou punição. E aí o que acontece? Fica aí, tudo solto. Aí a gente tem, né, um tanto de pesquisadores, de iniciativas que soltam esses relatórios, né? Quantos políticos estão ligados diretamente a meios de comunicação, canais de TV, emissoras de rádio? Quantos têm seus laranjas, mas que a gente identifica facilmente, Sim. que são ligados àqueles políticos? Tá tudo aí e não há punição, não há cassação. Há anos as coisas estão como estão, né? E Eu quando gosto de citar... Pode falar. Eu pode gosto de falar. citar o exemplo das rádios comunitárias, que eu acho que foi um movimento meio que natural, que a própria tecnologia permitiu que a gente fizesse uma democratização da mídia, que a gente tivesse finalmente essa diversidade de posicionamentos e olhares dentro do veículo rádio, né? Pela facilidade de acesso a esses dispositivos tecnológicos e tal. E aí o que acontece? É tratado tudo como rádio pirata, porque não há interesse dessa diversidade realmente se instaurar, né? Uhum. Os grandes rádios comerciais querem continuar com seus monopólios e oligopólios, e os interesses dos políticos e assim por diante, por trás, para manter tudo isso como está. E aí a gente tem um cenário de caçando essas pessoas que estão tentando atuar no rádio, quando a maioria delas estão aguardando a análise do Congresso aos pedidos de regulamentação das rádios, e não Sim. as únicas rádios que são regulamentadas, né, ultimamente, nos últimos anos, foram as ligadas às igrejas, principalmente as evangélicas, e alguns políticos. Fora isso, né, os movimentos sociais mesmo, né, os comunitários, estão aí aguardando, e isso não acontece nunca. Pois é, quando a gente olha, por exemplo, naquele relatório do Repórteres Sem Fronteiras, né, de quem controla a mídia no Brasil, é um relatório que eu uso muito em sala de aula, gosto muito de trabalhar com ele. Assim. Uhum. Ele tem infográficos, ele tem as logomarcas, coloca o rosto das pessoas, Isso. os alunos reconhecem, então você fala na família X, eles já sabem quem é, então eles conseguem fazer esse reconhecimento. Assim. Mas é olhar para os outros setores que aqueles grupos empresariais também têm interesse. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma determinada emissora que o negócio principal do grupo empresarial não é nem aquela emissora. É um serviço de turismo, é um serviço de crédito, é um serviço de financiamento. É outro ramo. A imprensa ali quer dizer, a emissora de televisão ou o conglomerado de comunicação se presta a um outro propósito, mas que está ali atrelado com interesses, estes sim, mais, como é que eu vou dizer, mais fortes do grupo empresarial. Assim. É curioso, porque você tem hotelaria, você tem turismo, sim, financeiras, agronegócio, é o mais amplo leque possível, né, para essas questões. Assim. Então, Reinaldo, esse termo coronelismo eletrônico ficou muito difundido aí na crítica de mídia na década de 90 em diante. Quem popularizou principalmente esse termo coronelismo eletrônico no Brasil, pesquisador, professor da UNB, Vinícius Lima, que tem uma série, inclusive, de artigos, livros publicados sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Tem até um livro que eu recomendo muito, que é o que ele vai exatamente se debruçar sobre essa temática do nosso programa de hoje, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Entre vários outros, ele é uma pessoa bem interessante aí dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. E sobre o coronelismo eletrônico, ele também se debruçou e fez uma análise muito detalhada. Porque é interessante, porque o coronelismo histórico, ele é um determinado momento do modernismo. Este sim é mais... Isso. Esse é mais longevo, esse está ali, o coronelismo é específico. Mas ele acabou representando muito bem a face desses poderes individuais arbitrários, né? Ou dos poderes de grupos, né, grupos bem pequenos, mas que exercem poderes de ordem bastante arbitrária, por conta do controle. Aí estou citando o Zé Murilo de Carvalho, né, cooptando serviços que são estratégicos para um determinado setor econômico. Sim. E comunicação passa a ser um ponto fundamental, principalmente na agenda política, né? Na verdade, a gente, né, porque eu falei da centralidade da mídia, todas as iniciativas privadas sabem da importância de estar, a gente pode, né, falar que a gente tem poder político, poder
coercitivo que dá retaguarda para o poder político, né? O Uhum. poder econômico e o poder simbólico. E a mídia hoje, ela começou no poder simbólico, mas hoje ela já está ligada ao poder econômico, ao poder político, ao poder coercitivo, principalmente quando a Sim. gente tem um governo como a gente tem hoje, que é um governo quase militar, ligado a essa instância do poder coercitivo, que também mistura aí poder político, poder coercitivo e econômico numa coisa só. A mídia está completamente associada. E aí, voltando àquela discussão que você falou da importância do controle social, é a importância da constituição de um quinto poder, já que a mídia deveria ser o contrapoder, aquele que está do lado da população, fiscalizando e denunciando os abusos dos outros poderes, mas não faz. Na verdade, ela deu as mãos para os outros poderes, virou um grande bloco de poderes. A sociedade, né, vai precisar constituir um poder que é o poder do grupo, né, poder do número, da quantidade de pessoas que faz a diferença, seja na hora de uma eleição ou em outros momentos, né, das grandes mobilizações. Então, o Inácio Ramonet vai defender desde o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, ele lançou essa ideia, isso depois frutificou em várias iniciativas, de que a gente precisa fazer frente ao quarto poder da mídia, constituindo um quinto poder, que é esse que vai realmente estar, né, denunciando os abusos, cobrando os direitos da população, né, existe até toda uma dinâmica de como se constituiria esse quinto poder, com pessoas ligadas ao mundo acadêmico, ao mundo profissional, né, a sociedade civil de uma forma geral, tem toda uma proposta nesse sentido que ele lançou, e vários pesquisadores e também pessoas atuantes aí na área têm buscado, né, constituir essas redes para construir uma espécie de poder mesmo capaz de fazer frente a essa coisa enorme que se constituiu, que é no mundo todo, mas no Brasil a coisa é sem precedentes e sem comparação, eu acho, porque foi um acúmulo, né? Porque, assim, no caso do Felipe Neto, por exemplo, assim, que é aquele projeto Cala a Boca Já Morreu, né? Isso. Porque ele sofre uma coisa que comumente se chama constrangimento jurídico. Isso. Então, para evitar qualquer tipo para constranger a pessoa, para que ela não expresse o seu pensamento, você já ameaça logo de cara com um processo de calúnia, injúria, difamação e tal, até por conta do uso que muitos políticos e de muitos agentes públicos têm feito da palavra genocida na qualificação do presidente da República nas ações de enfrentamento da pandemia. Me parece que o caso do Felipe Neto é exatamente esse. Né? Então, assim, então você tem que... É como se você tivesse que definir genocida, explicar o que é, enquadrar o sujeito. Olha, tá vendo aqui? Para poder, enfim, né? Mas a iniciativa do Felipe Neto me parece interessante porque ele vem de um ambiente muito diferente daquele ambiente da mídia tradicional. Ele vem do YouTube, né? É um youtuber. Ele tem poder aquisitivo, ele pode constituir escritórios de advocacia eficientes ou bastante procuradores para defendê-lo. E já fez parceria para atender o resto da população que se sinta também prejudicada na sua liberdade de expressão gratuitamente, né? Sim. E o que pode ajudar, inclusive, porque uma coisa que também a gente assistiu um tempo atrás, naquelas mobilizações, foi os serviços de advogados que estavam ali para quem foi preso arbitrariamente, tá? Né? Que pode ajudar ali numa conformação aí de um quinto poder ali, né? Exatamente para agir contra ações coercitivas desta natureza. Mas já saiu lista de opositores, lista de jornalistas opositores, lista de influenciadores digitais opositores, inclusive com isso contratado de agência de publicidade, né? Posicionamento neutro, posicionamento radical, ou não se posiciona, já saiu inclusive com esses parâmetros, né? A gente sabe, historicamente, o que listas como esta vêm a significar. Monitoramento. Né? Com certeza existem muito mais e mais detalhados do que o que já conseguiu vir à tona, né? Porque quando a ABIN, por exemplo, criou um concurso aí no início do governo para aumentar, ampliar enormemente o número de
né, de funcionários, a gente já imaginava que esse monitoramento ia ser muito pesado a qualquer tipo de oposição, e agora a gente está comprovando isso pouco a pouco. A gente não faz ideia do tanto que isso já deve ser muito maior, né? E do tanto que isso deve ser muito maior, e uma das primeiras iniciativas desse governo em relação à lei de acesso à informação, a LAI, né? Então, assim, me parece, numa leitura dessas situações, assim, um governo com forte inclinação militar, ou com um espectro militar que garante ali um verniz de ordem, de um ordenamento frente a um caos. Então, há necessidade de um caos. Tem um relatório também que já saiu, também do Jornalistas Sem Fronteiras, sobre os ataques deste governo especificamente à imprensa. Então, são ataques verbais, são injúrias raciais, são ataques homofóbicos, palavrões, intimidação, posturas misóginas, principalmente, né, claro. É a chamada indústria do ódio, né? A indústria do ódio, uma orquestração. Constituída. Que a gente já está chegando ali nos nossos momentos finais, é esse o ponto que eu queria entrar, que era um discurso de desqualificação da imprensa. E o tanto que isso, por vezes, descola da empresa, por exemplo, Globo Lixo. Um exemplo bem claro, Globo Lixo. Ok, há anos que a Globo sofre esse tipo de ataque. O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Assim, temos N críticas a se fazer à empresa. Mas é quando isso cai no profissional. Porque nós também ostentamos números tristes de ataques à pessoa, ao profissional jornalista. E o que a gente vê nesses ataques é exatamente isso. Você tem uma cara de homossexual, você até que é gostosinho, e sabe, umas coisas assim. Ela tem uma frase dele que é exatamente essa, abre aspas, ela quis dar o furo, né, para o repórter da Folha de São Paulo. Então, assim, que avaliação você pode fazer para mim, para nós, dessa questão que vai da empresa e resvala no profissional, já cai no personalizado, na figura do repórter. Porque a gente sabe que o repórter ali com aquela canopla, ele está ali representando a empresa, mas é um profissional, está ali executando um determinado trabalho, né, essencial, ainda mais nesse momento. É uma situação cheia de complexidades, né? Porque nós chegamos a esse cenário porque a nossa imprensa estava sem regulamentação e fez o que bem quis e ajudou né, que o mundo da política chegasse num momento como esse que a gente está vivendo hoje. E agora a própria imprensa começa a rever, né, que o tiro está meio saindo pela culatra, vamos pensar a grande imprensa, né? E ao mesmo tempo os grandes, né, proprietários desses veículos, esses grandes empresários, tiram o corpo fora e estão deixando os profissionais que estão atuando no mercado receber aí esse amontoado, né, caótico de impressões, de críticas que têm sido feitas à imprensa, que na verdade a gente tem que distinguir muito bem, porque o papel da imprensa num momento como esse que a gente vive é a garantia ainda de alguma diversidade, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar na rede de fake news, na indústria do ódio que você citou aí, tem um grupo que só consome isso, só recebe essas notícias que e é um só acredita naquilo, né? É um ecossistema que merece um diálogo só para discuti-lo. Exatamente. Então a gente vai falar da era da pós-verdade. Eu acredito só no que eu quero, né? Eu quero acreditar nisso porque isso bate com as minhas crenças. Não venha me dizer aquilo, né, que eu não estou afim de ouvir, né? Então é a subversão completa da dinâmica democrática, que é exatamente se abrir para o diferente, repensar e criar novos consensos, né? Então nós estamos no caminho oposto. Se a gente ainda não tem, seja a imprensa alternativa, seja até a grande imprensa, como esse lugar da garantia do diverso, assim como a ciência parece ser uma afronta para esse governo, também as comunicações ainda são esse lugar de um confronto às fake news, à indústria do ódio, a isso tudo que está sendo construído como um grande discurso fascista, né, uníssono de definição de tudo sobre a nossa realidade. Então,
querendo ou não, mesmo que a gente saiba que a imprensa ela é a grande culpada, vamos dizer assim, por termos chegado a esse ponto, a gente ainda precisa muito defender nesse momento esse papel do jornalista, que ainda vai lá e mostra os fatos, que ainda ouve o especialista, porque senão a coisa vai ficando cada vez mais fechada para o debate, mais fechada para o diverso, né? Então, a gente tá num cenário de complexidade exatamente porque o jornalista, enquanto indivíduo, está desprotegido. As empresas, né? Primeiro, a gente não tem legislação que deixe claro, né, esses direitos e deveres das empresas e os direitos dos profissionais. Os profissionais não têm um conselho, né, como existem regulamentações das outras profissões que garantem toda essa integridade da profissão, né, como é o conselho de medicina, de engenharia e qualquer outro. De ética, né? A gente tem um código de ética que, né, ainda não tem essa força e principalmente não tem um órgão que tenha um poder nas mãos para defender os profissionais. Então, também essa questão da falta de um conselho, né, de regulamentação profissional impacta e explica o cenário, né, da mídia que a gente tem falado aqui hoje no programa. Isso também é um fator que veio ao longo dos anos sendo discutido e que muitas vezes, né, tentou se tramitar projetos e sempre, censura, então vamos engavetar esse projeto, e foi assim que aconteceu na maior parte das vezes, né? Uhum. E hoje a gente vê que esses profissionais estão mais do que nunca, né, precisando de um conselho, de um órgão capaz de olhar, né, pelos profissionais e distinguir o que é a empresa, o que é a figura institucional com seus interesses políticos, econômicos, etc., dos profissionais que estão ali atuando, né, no seu dia a dia profissional, que muitas vezes é difícil e é importante o papel né, desses levantamentos que vão denunciar, né, assassinatos, né, violência contra mulheres, jornalistas e jornalistas em geral, esse cenário que está cada vez mais complicado para esse profissional dar conta de continuar no seu exercício. Agora, Pedro, para a gente fechar, a gente vê alguma alvorada no horizonte, assim? A gente vê alguma luz? Onde é que está? Onde nós conseguimos encontrar algumas iniciativas? Onde que está ali algo que possa nos animar, né, nessa... Tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. Eu acho que é continuar na defesa da internet como esse lugar em que a antiga chamada imprensa alternativa, que hoje a gente já sabe que não precisa ser não é exatamente alternativa, né? Essa imprensa Sim. que se constituiu na internet, na Web 2.0, via redes sociais também, né? Outros portais de notícias com outros focos, outros pontos de vista, são fundamentais no cenário que a gente vive hoje. Eu acho que a gente tem que apoiar, né? Eu acho isso que a própria sociedade já tem feito, né? Através dos crowdfundings, das vaquinhas virtuais, apoiando, acompanhando essa produção, divulgando essas reportagens, às vezes de grande fôlego que se faz. Aí lembrando do mapa, do Atlas da Mídia que você citou, né? A importância também de iniciativas regionais, eu acho que é um caminho para a sociedade apoiar cada vez mais, né? Quem quer exercitar sua cidadania no campo da comunicação social, vamos dizer assim, já que nós estamos pensando esse mês que se comemoram datas relativas à comunicação social, cada vez mais garantir essa diversidade de conteúdos, seja do local em relação ao global, né? Ao que é muito padronizado e homogêneo, garantia dessa diversidade de conteúdos e garantia, inclusive, da diversidade de opções de entretenimento, de produções ficcionais, né, no campo do cinema, da televisão, das séries, e que a gente consiga, de alguma forma, se fortalecer constituindo uma rede alternativa de informações à rede das fake news. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Uhum. Tem todas as dicas, né? Sempre que você receber uma informação, cheque antes, a fonte, antes de compartilhar. Todo mundo está cansado de receber isso, mas na prática, na vida corrida que a gente tem, as pessoas continuam replicando essas informações. Eu acho que mais importante do que
ficar, né, só nessa discussão, vamos checar antes, é também constituir uma outra rede que faça circular outras informações importantes do ponto de vista político, social, cultural, né, de conteúdos que são importantes para o funcionamento da democracia como um todo. Porque, fora isso, não dá para a gente, eu hoje não diria, vamos partir para a nossa regulamentação, vamos começar a defender a tramitação de um projeto no Congresso, que eu acho que seria o ideal alguns anos atrás, para os avanços que a gente veio, né, falando aqui hoje, o ideal era isso, porque com a regulamentação a gente garante uma liberdade de imprensa, uma liberdade de expressão plena, cada vez mais sendo aprimorada, mas no cenário que a gente vive, vou voltar a frisar isso, em que os discursos progressistas foram capturados, igual essa camisa verde e amarela foi capturada por grupos ultraconservadores, com outros objetivos, às vezes opostos àqueles que vinham sendo defendidos pelos grupos progressistas, essa confusão toda meio que nos calou. A gente não pode, né, engrenar e apoiar movimentos que podem resvalar para um lugar que a gente jamais imaginaria, que a gente retroagiria. Nossa Senhora, vamos mudar a palavra. Nós iríamos retroagir. Retroagir. Eu sempre faço isso, quando eu não consigo falar a palavra, eu vou pro verbo. Vamos trocar. Então, a gente não tem muita perspectiva, eu acho, no cenário que a gente tem, mas nas pequenas coisas do dia a dia é possível cada um fazer um pouco diferente, né? Eu acho que eu creio que você chegou no ponto mesmo, assim, que é no pouco mesmo do dia a dia que a gente vai tentando desmontar aqui e ali alguma coisa nesse aspecto. Pelo menos a nossa tentativa aqui na série Diálogos é trazer essas discussões, né? A gente já discutiu aqui direitos autorais, a gente já discutiu diversidade, a gente já discutiu racismo, né? Então, assim, tá aqui um espaço também que essas discussões podem e devem ser feitas, assim. Então, assim, eu gostaria de agradecer demais, Piedra, a sua participação, a nossa conversa aqui. Nosso bate-papo aqui, nessa gravação numa noite de segunda-feira, vai ao ar amanhã, né? Vai ao ar na terça-feira. Acompanhe as nossas postagens nas redes sociais, nossas programações, e se cuidem, né? Se puder, fique em casa, assumam todos os controles possíveis, né, de prevenção nessa situação toda. Claro que a gente não pode deixar de externar a nossa tristeza, né, pela 400 mil pessoas nessa pandemia, né, e lutando sempre pela vacina para todos, né. Tem um lema legal que os universitários criaram, que era vacina, pão e educação para todos. É isso. Voltamos ao básico. Vamos nele, né? Obrigada a você, Reinaldo. Obrigado demais. Obrigado a todos e todas. Boa noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.